Mas hoje à noite nós gostaríamos de lembrar as palavras de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8. E quando Jesus está orientando os seus seguidores, a partir do verso 31, do capítulo 8, Jesus está falando sobre a sua missão e a sua autoridade a partir do verso 21, mas eu vou ler do 31 até o 36, para nós identificarmos a proposta de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes, quem sabe, já tem perguntado para vocês, alguém dizendo: você é cristão? É protestante? É evangélico? É crente? Como que você se identifica? E outros nomes que aparecem por aí: você é reformado? Eu estava no Sul, no final do ano, fazendo uma palestra de um livro que eu lancei, e alguém me perguntou: você é reformado? Eu disse: depende que tipo de reforma e de onde. Porque reformado em si não diz nada. Se é a origem da reforma protestante do século XVI, quem são os herdeiros da reforma? Por isso, irmãos, se nós formos começar a fazer as nossas análises humanas de ideias, nós vamos cada vez mais criando um problema para a igreja, vamos dividindo a igreja, nós vamos tentando nos justificar para ficar no grupo que a gente gosta. Agora, quando a gente volta para a Bíblia e olha para Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus nunca discutiu isso. Nem com os judeus, os seus conterrâneos, os seus patrícios lá, ele não discutia isso. Jesus apresentava a mensagem do Pai, a mensagem de Deus. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu estou aqui para revelar a vontade de Deus que vocês tanto querem conhecer. E aí Jesus então está dizendo a esses judeus que começaram a acreditar nele, ele diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, palavra do Senhor, vocês vão ser meus discípulos. Eu creio que o que deve nos identificar na nossa caminhada terrena é a nossa identificação como discípulos de Jesus Cristo. É a nossa identidade. A identidade que nós devemos ter constantemente. Jesus está dizendo aqui: como é que nós vamos ser identificados como discípulos? Primeiro, conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade e permanecendo nessa verdade que é a Bíblia Sagrada. Para nós é a revelação. Por isso que a nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela é tão enfática quando ela diz: a Bíblia Sagrada, a única regra de fé prática.
Nós não temos nada além da Bíblia, nem acima da Bíblia. Então, as decisões eclesiásticas e as orientações que nós recebemos nos ajudam a entender. Temos confissão de fé? Sim, temos. Temos catecismo? Temos. Embora poucas vezes nós façamos referência, era um dever quase que religioso, e sempre foi de todos os pais, as famílias, era ensinar o catecismo para os seus filhos, porque ali estão as respostas bem simples, com textos bíblicos. A nossa igreja tem catecismo? Tem confissão de fé, mas acima de tudo, a palavra. Por isso que para nós a palavra é tão importante, e sem a palavra não há culto. Não há um momento litúrgico para nós, porque o importante é a palavra. É o que centraliza o nosso louvor, o nosso momento de oração, o nosso momento de comunhão. Porque nós estamos aqui para nos alimentar espiritualmente, para reforçar a nossa visão da presença de Deus conosco, para podermos sair daqui e continuar servindo ao Senhor. Então, a igreja é aquele lugar do encontro com a palavra. Encontro com a palavra. Jesus disse, se vocês são meus discípulos, permaneçam na minha palavra. E ele usou muitas comparações, muito próprias para a época da agricultura, na época beira-mar da pesca, da situação judaica, e ele usou uma comparação muito interessante, quando ele falou, eu sou a videira, e vocês são os ramos da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Porque se o ramo não estiver unido à videira, vocês não produzem fruto, vocês não vivem. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem está em mim, dá muito fruto. Vocês encontram esse texto de Jesus em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Então é Jesus dizendo, olha, eu estou à disposição para unir vocês a Deus, unir ao Pai, ser a videira verdadeira, para que vocês permaneçam na presença do Senhor. Então, permanecer na palavra é muito importante. E nós encontramos alguns momentos interessantes na Bíblia Sagrada, inclusive numa ocasião aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Vocês vão ver no Evangelho de João, no capítulo 6, um pouco antes, quando ele começa a pregar e falar de sua missão. Diz o evangelista João, que estava presente e era um deles, ele diz que os discípulos, a multidão começou a abandonar Jesus, porque achou muito difícil o discurso, muito duras palavras. Quando Jesus falou da cruz, falou do compromisso, falou do pão, falou do sangue. E o versículo 60 do capítulo 6 diz, e muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem pode ouvir? E muitos já tinham deixado Jesus Cristo. No versículo 66 vai dizer, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou aos 12, e vós também querem se retirar? Aí Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, é isso que nos faz sermos crentes e tementes a Deus, porque aqui está a palavra. A palavra que não muda. A palavra que vai ser sempre a mesma. Porque o próprio Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar.
Se nós aprendemos a confiar na nossa vida, nós vamos caminhar, e caminhar com segurança, e caminhar com certeza, apesar das incertezas do mundo. E olha, meus irmãos, esse mundo muda tanto. Muda tanto. E vocês vão fazer a própria história de vocês. Eu vejo aqui muitos jovens. Que bom que vocês estão fazendo a história de vocês, mas façam baseados numa palavra confiável, uma palavra que dura, uma palavra de fé. Que a pior coisa é vocês gastarem a vida, a juventude, a inteligência, as forças e serem enganados, serem iludidos e chegar no fim da vida sem nada. Graças a Deus, irmãos, que eu saí do oeste catarinense com 15 anos, num lugar que a luz não tinha chegado. Chegou logo depois, eu saí, a luz chegou. Mas Deus me ensinou um caminho de confiar nele, porque naquele ano eu tinha feito a profissão de fé na igreja. Fui estudar, fui trabalhar. E Deus tem me dado forças nessa caminhada toda. São 52 anos a 53 como pastor. Deus tem me dito, vale a pena. Crer, confiar, porque esta mesma palavra, foi essa palavra que eu lia na minha infância, na minha adolescência, que eu aprendi no seminário, na faculdade, que eu ensino a vida toda, é a mesma. Você abre a Bíblia, estão lá as mesmas palavras. Mudaram algumas agora, por causa da linguagem moderna, atualizada, mas a gente fica com aquelas palavras, a mensagem delas. Isso é importante. Jesus disse, olha, se vocês são meus discípulos, fiquem na minha palavra. Cuidado, irmãos, com as teologias. Cuidado com as ideias que aparecem, com os modismos que aparecem. São tantos. Que pena, porque cada vez aparece uma novidade. É só vocês olharem as mensagens das igrejas, chega um ponto que expulsar demônio é a moda. Parece que o demônio sumiu porque ninguém mais expulsa o demônio. Ninguém mais fala. Depois vem outra moda, depois vem outra. E vem o dente de ouro. Não sei se vocês ouviram falar da teologia do dente de ouro, né? Que você sorria para Deus, eles enchia a sua boca de ouro, né? E olha, tanta coisa que tem surgido. Tanta coisa. Fiquem com a palavra. E quando alguém vier ensinar alguma coisa, diga, me mostre na palavra do Senhor onde está. A melhor coisa que vocês fazem. Corram para o pastor de vocês, para o líder lá da sua igreja, para o estudo bíblico, me mostre onde está. Porque eu quero ficar com a palavra. E assim vocês serão discípulos do Senhor. Mas veja o que Jesus está dizendo. E vocês tendo a palavra, vocês vão conhecer a verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, veja o que Jesus está dizendo no versículo 32, conhecereis a verdade. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, não há coisa melhor do que você conhecer a verdade, né? Que você saber que está sendo orientado pelo caminho que você mais deseja. E o que nós precisamos na nossa vida é isso. É tão fundamental quando você chega em um lugar que você sabe para onde vai. É tão bom. É tão bom quando você tem o endereço certo, não é? Muitos de vocês que
chegaram aqui em Florianópolis, quem sabe no começo estavam com dificuldade, ou cidadezinha, né, uma ilhazinha complicada, as ruazinhas e tal. De repente você aprende. E a gente aprende em todos os lugares. Fim do ano fui a São Paulo de novo, matar saudade lá quando eu andava a pé no centro de São Paulo, e fui por tudo lá. Em Anhangabaú, aquela praça lá de dia, porque de noite não se anda mais naquela região. Todo aquele lugar tão gostoso, e hoje tudo diferente com o metrô, situação. Há 60 anos atrás, né? A gente andava tranquilo, Curitiba, Florianópolis. A gente chegou aqui sem beira-mar, sem nada. O presbítero, o irmão Célio lá, o Gonçalves, chegou quase nessa época, né, que estavam abrindo a beira-mar, fazendo a terceira ponte. E tudo isso mudou. Mas a verdade do Senhor não muda. Eu queria só fazer esse contraste para vocês, como discípulos do Senhor Jesus. Fiquem com essas palavras tão claras de Jesus, insistindo com os que creem nele. E dizia Jesus àqueles que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. E a verdade é aquela que nós precisamos manter a vida toda. A gente fica pensando, bom, mas alguém não está invertendo a verdade? Está. O apóstolo Paulo ficou muito irritado quando ele olhou para a igreja cristã que estava em Roma, e quando ele escreveu a carta aos romanos, ele viu a cultura romana, o Império Romano que mandava no mundo na época, os costumes romanos, e Paulo diz: vocês estão mudando a verdade de Deus em mentira. Se vocês lerem o primeiro capítulo de Romanos, vocês vão ficar estarrecidos. O que Paulo está falando ali, meus irmãos, os costumes daquela cidade são terríveis e que estão na nossa sociedade hoje e que muitos estão achando normal porque é social, porque mudou. O mundo vai mudar sempre, mas a palavra do Senhor é a mesma. Por isso Jesus disse: se vocês conhecerem a minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. Por quê? Porque ele diz: eu sou a verdade. Parece incrível, né? Mas Jesus disse, não disse para Pilatos? Quando Pilatos, curioso, estava dizendo: olha, Jesus, eu tenho nas mãos o poder para te julgar, te mandar matar ou prender. O que é verdade? Ele disse: eu sou a verdade, Jesus. Eu sou a verdade. Então, muitas vezes, nós precisamos muita fé realmente para entender isso, irmãos. Porque ao nosso redor parece que às vezes o mundo treme. Muda muito. Tenho dito isso para os meus filhos, para minhas netas, que já estão todas universitárias e se formando. Olha, está mudando muito e vai mudar muito. Mas a palavra do Senhor não. Se você optou por ser cristão, cristã, seguidor de Jesus Cristo, fique com essa observação do Senhor tão importante no que está dizendo aqui. Vocês vão ficar na minha palavra, vocês vão se aprofundar na minha palavra, vão estudar a minha palavra, vão conhecer a verdade. E vocês vão estar livres. Livres do quê? Livres dos conceitos e preconceitos que mudam tanto. Como muda, meus irmãos?
atinge as igrejas, atinge a nossa família, a nossa vida. E se nós não tivermos esta visão de Jesus Cristo, que o que é o mais importante para a vida, para a nossa comunhão com Deus, nós não vamos ficar livres, porque nós vamos ficar sempre presos a alguma coisa. E por isso Jesus está dizendo aqui que, olha, você precisa conhecer a verdade, para você não serem enganados por qualquer outra proposta. Tornar-se livre. E os ouvintes judeus estão dizendo, mas nós somos livres? Como dizes, nós somos descendência de Abraão? E Jesus diz, vocês precisam ficar livres, porque a liberdade vos libertará. E a primeira reação nossa sempre foi essa. Eu sou livre. Eu não dependo de ninguém. Eu escuto o que eu acho que é conveniente. Mas na vida espiritual, irmãos, um fato importante que a reforma protestante trouxe à tona, tanto Lutero como Calvino, é que nós não somos livres, porque nós estamos mortos nos nossos pecados, delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. Você não tem nem condições de responder, nem condições de ver. Você só começa a enxergar e ver quando você crê. Quando Deus abre os seus olhos pela fé, o Espírito começa a atuar na sua vida e você abre. Por isso, Jesus disse de uma maneira tão clara para aquele doutor da lei, o Nicodemos, aquele homem tão culto, tão inteligente, tão religioso, que chega de noite procurando, Senhor, olha, as suas palavras são muito bonitas, fala bem, todo mundo está impressionado. E Jesus logo disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele tomou um susto e disse, eu nascer de novo? Jesus precisa nascer do Espírito, precisa nascer por dentro. Você precisa buscar a presença de Deus, porque o conhecimento humano, puramente, tudo que nós temos não nos leva a Deus. Porque Paulo diz isso de uma maneira muito clara, que eu acho que nós devemos sempre lembrar. Ele disse que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios 2, que é um texto extraordinário, porque ele diz que só a graça de Deus é que nos permite viver e voltar a conhecer a verdade. Ele diz assim, nos versículos 2, a partir do 1, e o Senhor vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é importante, irmãos. Porque a salvação é graça do Senhor. Você crer é uma bênção. É o maior presente de Deus. Não é que você decidiu crer. Por isso que na doutrina da nossa igreja a gente diz que a salvação é do Senhor. É Ele que nos envia pelo Santo Espírito. Não é você que decide que vai ser crente. Porque quando você apenas decidir, depende da sua vontade. Por isso muita gente tem desistido.
porque um dia decidiu ser crente, de repente casou, mudou, a vida mudou e deixou de ser crente. Alguém pode deixar de ser crente, filho de Deus? Não. O Senhor diz que não. Aqueles a quem Deus chamou, Ele os justificou, os predestinou, os elegeu, serão filhos dele para a vida toda. Você tem que abrir essa palavra, se firmar nela. E se você não estiver entendendo, tenha paciência. Há coisas que nós só vamos entender, quem sabe, mais para frente. Jesus disse uma ocasião para os seus discípulos: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas não agora. Você sabe que Deus tem um momento para a nossa vida? A gente às vezes é muito curioso. Tem coisas que Deus só vai revelar para a gente na velhice. Algumas coisas não revela. Apenas Jesus dizia, é da vontade do Pai. Por isso que Jesus não respondeu uma pergunta que todo mundo pergunta até hoje. Não sei se você já perguntou, quando vai acabar o mundo? Olha, já se prepararam tanto para acabar o mundo. Eu me lembro que no ano 2000, 1999, 30 de dezembro, 31, todo mundo preocupado. Vai acabar o mundo, vai acabar o mundo, não passa do 2000, não passa do segundo milênio. E o mundo continua. Quanta gente já marcou o fim do mundo, vendeu as coisas, tem que comprar tudo de novo, porque o mundo não acabou. Perguntaram, Senhor, o Senhor veio lá, desceu o Espírito Santo, todo mundo em Jerusalém, animado, na festa, reunido. Será, Senhor, é agora, né? Ele diz, olha, o dia e a hora, só o Pai. Esse é problema nosso lá de cima, da Trindade. Vocês serão minhas testemunhas e vocês vão sair e falar do meu evangelho, da minha palavra, começando por Jerusalém, por Samaria, até os confins da terra, até chegar no Brasil, até chegar numa ilha chamada Desterro, que agora é Florianópolis, até chegar não sei aonde. Vocês vão chegar aonde eu mandar. Isso, irmãos e irmãs, é ser discípulo. É aprender a obedecer o mestre. O problema, às vezes, é que nós queremos ser mais do que o mestre. E nós começamos a mandar mais do que obedecer. Aí nós começamos a criar problema. Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Só Ele morreu na cruz por nós. Nenhum outro líder da igreja morreu por nós até agora. E não vai morrer. Que não precisa. Nós temos que voltar para essas palavras bíblicas, esse Jesus que está identificado como o próprio Deus. Por isso Pedro pode dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O dia que você tiver esta convicção e repetir sempre que chegar a dúvida, sempre que chegar ao abatimento, ou você tiver alguma dificuldade de se identificar, no meio de tantos grupos, você possa dizer, eu creio no Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você é presbiteriano, ou é de outro grupo, ou não é, deixe isso para a história. Deixe isso para a convivência que você tem, para o grupo que você se aproxima mais. Não divida as pessoas, nem a família.
por causa de uma roupa que a gente usa ou uma denominação que a gente tem. Nós temos um compromisso. Eu tenho dito para meus colegas, muitos existindo ou saindo, diz: olha, eu fiz uma promessa para Deus de ser pastor presbiteriano até o final da vida e estou contente, graças a Deus. Enquanto Deus permitir, eu vou continuar pregando a palavra que é a mesma, a doutrina que é a mesma. E eu acho que nós temos na Bíblia Sagrada todo o argumento para viver confiando no Senhor. Mas tem gente que busca, tem outras opções, só que não mude a fé. Eu sei que é difícil, irmãos. E na minha família eu tenho uma mistura de igrejas que, olha, dava para fazer não sei o quê. Eu tenho um bispo metodista aqui no sul, tem pastor episcopal, luterano, e tem outros, tem já parentes batistas. Eu fico quando eu encontro com eles: ô, meu irmão, nós estamos em Cristo. Porque se começar a discutir religião, vai longe. E religião não adianta discutir igual política, não é? Igual futebol. E a gente fica assim, não fica? Porque hoje o meu sangue alemão estava para torcer para a Alemanha, mas o Brasil também está jogando. E daí, se for decidir pelos dois? O jogo vai acontecer, alguém vai ganhar e vai criar problema. Por quê? Se não der essa Copa, na próxima é mais 4 anos. Quem tem saúde espera. Religião, muitas vezes nós gastamos tempo assim. Eu acho que por isso que a gente voltar para aqui. E eu termino lembrando dessas recomendações de Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês querem ser meus discípulos? Permaneçam na palavra. Conheçam a verdade. Abram a Bíblia. Leiam, estudem. Conheçam a verdade. E vocês ficarão livres de muita coisa. Inclusive uma vida com Deus. Que não depende do momento aqui apenas. Depende da minha comunhão pessoal. Depende do meu Deus. Que eu possa levantar o meu pensamento, olhar para qualquer direção e dizer: graças, Senhor. Porque eu tenho um sentido para a minha vida, para o meu futuro e para a eternidade. E seja assim. Você caminhe. Você vai ver como é bom viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe e ajude. Amém.